Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para apresentar o nosso webinar com o assunto Excelência Regulatória na Indústria Alimentícia, Estratégias e Inovações para garantir conformidade e qualidade. Bom, antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer aqui a presença de todos e também especialmente a Hugo Caruso e ao professor Eduardo Tondo, por investirem ali o tempo da rotina de vocês, a poder compartilhar, tá, gratuitamente suas experiências, de um segmento que é muito importante e que, de certa forma, entendemos que esse momento é um momento de aprendizado e que vocês aproveitem cada experiência com os especialistas que estão aqui conosco. Alguns recados importantes: os microfones estarão do modo silencioso e as câmeras serão desativadas. No entanto, o conteúdo vai ser gravado e disponibilizado por e-mail. Então, todos vão ter acesso, tá, ao material e toda a discussão dos temas abordados hoje. Bom, aproveitando aqui, então, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, gostaríamos de começar aqui apresentando os participantes, tá, os nossos convidados, começando aqui pelo Hugo Caruso, engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, de POV, do MAPA, e auditor fiscal federal agropecuário há mais de 22 anos. Hugo, muito obrigado, tá, por aceitar o nosso convite. Espero que os minutos aí que nós ficaremos juntos aí com todos os participantes sejam de grande valia e que você consiga, de certa forma, esclarecer aí não seu comprometimento, mas sim sua experiência nesse mercado. E, assim, nós aqui da Labsoft agradecemos muito pelo convite para você poder participar aqui conosco. Olá, Diego, boa tarde a todos. Satisfação enorme poder estar aqui com vocês. Como eu sempre falo, né, ter esse tipo de conversa não é gastar nosso tempo, não é investimento que a gente tem, principalmente porque aqueles que nos ouvem aqui, com certeza, vão ter um conhecimento a mais e até mesmo a poder aplicar depois isso no seu trabalho, no seu dia a dia. Então, assim, é um investimento que a gente faz para economizarmos tempo depois, né, com as nossas discussões, com o nosso trabalho do dia a dia. Então, eu que agradeço a oportunidade pelo convite aqui de estar com vocês para essa conversa. Bom, excelente, Hugo, muito obrigado mesmo. Bom, continuando então e apresentando outro participante da nosso outro convidado, professor Eduardo Tondo, se é que eu posso chamar, né, de professor. Nosso professor é o titular do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos, tá, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua há mais de 25 anos como consultor em indústria de alimentos, então eu acredito que muita gente que esteja aqui participando conosco tem, assim, com certeza, tido uma experiência aí com o professor. A sua experiência dispensa também elogios e comentários, já orientou mais de 5 dezenas de planos APPCC em várias indústrias de alimentos. Então, eu acho que a tua experiência, professor, também vai trazer, junto com o Hugo, uma abordagem muito, muito especial e realmente uma abordagem de credibilidade para quem está participando conosco. Olá, Diego. Olá a todos. Primeiro, eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Bom, estão me vendo também ou não? Não, o Hugo está dizendo que não. Bom, eu vou tentar. Eu estou com a câmera ligada aqui, eu estou me vendo. Agora a Beatriz me disse aqui que não estão me vendo, mas tudo bem, a gente já acerta isso aqui. Eu quero agradecer o convite, né, da Beatriz, do Diego, né, dos colegas da Labsoft, e concordo com o Hugo. A nossa participação num evento como esse, tão importante quanto esse, é um investimento, né? A gente tem que falar a mesma língua, a gente tem que todo mundo saber o que tem que seguir, o que a gente tem que fazer para obter alimentos seguros e uma regulação bem feita, fiscalização bem feita e produção
de alimentos e análises cada vez melhores. Bom, muito obrigado, professor. A gente vai dando sequência aqui, então. Eu queria também já aproveitar e também trazer aqui um convidado da Labsoft, tá? Que é o Alex Andrade. Eu sou suspeito para falar que estou trabalhando aqui com ele há quase 15 anos, né? Então é um parceiro aqui de longa data. Hoje o Alex, ele é diretor de produto, tá? Da Labsoft, tem a sua formação técnica também, ele é químico, ele atuou, né, em mais de uma centena de projetos de implantação de software Lean, e tem aí mais de 15 anos de experiência na implantação desse segmento. Eu acho que o trio, né, Hugo, professor e Alex, eu acho que juntos trarão aí, né, insights, novidades, informações do que o mercado vem fazendo, né, em relação a realmente garantir que as indústrias garantam a conformidade, como o próprio nome do nosso webinar, né, garanta a conformidade e a qualidade dos produtos que chegam até nós. Porque, além de tudo, todos nós somos consumidores e também temos toda a preocupação em receber, né, e ter, né, o alimento, né, o produto que você consome com um crivo de qualidade que tenha passado por como eu posso dizer, uma inspeção, né, antes de chegar até a mesa dos consumidores, ok? Alex, por favor, se quiser se apresentar e falar um pouco sobre você. Boa tarde, pessoal. Agradecer aí pelo convite, pela participação. Certamente vai ser uma ótima oportunidade de dividir a mesa com o professor Eduardo, com o Hugo. Certamente ele tem muito mais a ensinar para nós e eu estou aqui junto aí com essa parte de aprendizado e poder colaborar aí com algumas pitadas da experiência que a gente já teve, né, em experiências aí de software Leans para laboratório e também para controle de qualidade industrial. Então, estou à disposição aí de vocês e a gente vai fazendo aí um bate-papo aí que eu acho que vai ser bem interessante para todo mundo. Bacana. Então, dando sequência, então, no nosso roteiro, é importante que todos saibam que nós elencamos, né, algumas perguntas e fizemos uma pesquisa antecipada. Como era um assunto muito amplo, né, ele poderia divergir por muitos assuntos, muito granular, nós entendemos que fazendo uma triagem de algumas perguntas e seguindo um roteiro de perguntas, a gente conseguiria trazer uma visão um pouco mais detalhada para todos os participantes, tá? Sabemos que tem participantes que são da área, estão no dia a dia ali, trabalhando com a maioria desses assuntos, mas também podemos ter aqui estudantes, pessoas, inclusive, que podem ser formadoras de opinião com relação a realmente trazer, o professor Tondo aí sabe muito bem disso, a educação hoje para trazer esse processo de evangelizar, né, essa carga de trabalho desses novos colaboradores dessas áreas é muito importante, tá? Então, a gente vai seguir nessa linha. Item 1, o papel central do mapa, né, nessa fiscalização, na regulamentação das indústrias, as ações que o mapa está planejando a curto e médio prazo para que essa fiscalização se mantenha e seja eficiente. Falar um pouquinho também sobre rastreabilidade na garantia que realmente vai trazer uma conformidade na produção, principalmente nas indústrias. E, lógico, né, também não podemos esquecer da importância da documentação, que isso faz com que auditorias sejam mais eficientes e que vocês tenham, de certa forma, uma centralização muito mais eficiente no dia a dia. E, por fim, a gente vai finalizar falando um pouquinho sobre o papel de um sistema Leans na implementação de processos que vão garantir essa rastreabilidade e essas conformidades, ok? Bom, seguindo nessa linha, eu queria começar aqui já fazendo, né, uma pergunta para o Hugo. Hugo, quando nós fizemos essa triagem de perguntas, nós colocamos o primeiro item, né, como sendo o mapa, o papel centralizador ou o papel crucial na fiscalização e na regulamentação das indústrias. Mas aí, conversando aqui com o Alex, a gente percebeu, bom, isso não é uma pergunta, isso é fato,
né? O mapa é o papel central na fiscalização e na regulamentação das indústrias. Então, aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para você, Hugo, o que o mapa tem feito e o que ele tem planejado para manter que essa fiscalização se mantenha eficiente, né? Tanto a curto prazo, a médio prazo ou até mesmo a longo prazo. Se você puder contribuir um pouco com a sua explanação, agradeceremos muito. Volta contigo, Hugo. Ok, Diego. Agora estou conseguindo ver o professor Tondo, professor Eduardo, colaborador grande nosso aí, satisfação poder dividir aqui esse painel contigo, com o Alex, desses assuntos tão importantes. Mas obrigado, Diego, por dar essa oportunidade de a gente falar sobre essas ações no mapa. Então, a gente precisa compreender, eu acho que isso é importante a gente passar, né, para quem está nos assistindo, qual que é a missão do Ministério da Agricultura. Por que o mapa regula, por que fiscaliza? Nós temos uma missão grande e isso está no nosso planejamento estratégico. Então, tudo que nós fazemos, a gente tem que pensar com essa visão. Qual que é a missão do Ministério da Agricultura? É promover o desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas agropecuárias, né, em benefício à sociedade brasileira. Então, essa é a missão do mapa. Para isso, lógico que se a gente desenvolver as atividades, a gente vai ter resultados para a sociedade brasileira. Tá, e quais são os resultados que nós temos? Nós temos 3 grandes resultados no nosso planejamento estratégico, e é importante que saiba porque são esses resultados que quando nós vamos fazer uma norma, uma regulamentação de um determinado produto aqui, a gente tem que pensar se nós estamos contribuindo para atingir exatamente esses 3 pilares. Qual que é o primeiro pilar? É garantir a sanidade e a qualidade, a segurança dos produtos da agropecuária, né, para o consumidor final. Então, esse é o ponto principal, né? Garantir a qualidade, segurança e a sanidade dos produtos. Segundo, nós temos que dar condições para as indústrias, nós temos que aumentar a competitividade dos produtos agropecuários brasileiros, tanto no mercado interno como externo. Então, parece um pouco destoado, mas na medida que a gente tem uma regra, tá? Nós trazemos uma regra, nós fazemos com que as empresas consigam melhorar seus processos e até mesmo ganhar mercados. Então, ganha competitividade nesse processo. Tá? E, com tudo isso, lógico que impulsionar o desenvolvimento sustentável do nosso país. Então, assim, resumidamente, essa é a nossa missão. Mas vamos lá para a parte realmente do que o mapa planeja, né, de ação. Nesse aspecto, a gente tem que levar em consideração agora a Lei 14.515 de 2022. Nessa lei, que é chamada Lei do Autocontrole, que muitos até entendem assim, agora eu vou me autofiscalizar e não vai ter mais o mapa fiscalizando, né? É uma visão totalmente equivocada. O que se faz em autocontrole, na prática, é fazer com que a empresa tenha condições de fazer sua verificação antes mesmo do mapa chegar, sem necessidade do mapa ter que fiscalizar. Logicamente que o mapa vai continuar fiscalizando, tá? Mas o autocontrole é isso, é você ter sistemas auditáveis que permitam que você identifique seus problemas, corrija seus problemas e a gente consiga atingir aqueles pontos principais que eu falei anteriormente, consiga atingir a qualidade e a segurança dos produtos. Então, baseado nessa lei, nós estamos nós estamos reeditando os nossos decretos aqui, com as leis que a gente trabalha com 3 leis específicas, agora com essa a 4ª. Mas nós estamos fazendo um decreto único e o princípio dessa lei é que as nossas ações, todo o nosso planejamento, ele tem que ser feito mediante um gerenciamento de risco. Então, tá claro na lei do autocontrole, e isso a gente já vinha fazendo, mas agora a gente tem um comando.
tá? E os princípios, né, elementares da fiscalização são sempre baseados, então, nesse gerenciamento de risco. Isso aí nos ajuda bastante, porque é impossível para o MAPA fiscalizar todas as indústrias. Então, nós temos só aqui no DIPOV, que é produtos de origem vegetal, nós temos 12 mil empresas registradas conosco, né? E nós não temos uma estrutura que consiga fazer uma fiscalização por ano, por exemplo, em cada uma dessas empresas. É humanamente impossível. Por isso que a gente traz a lei do autocontrole como tendo a própria empresa como parceira. Ela mesma vai desenvolver as suas atividades e a gente, né, vai precisar ter um gerenciamento de risco. E nesse aspecto, agradeço ao professor Tonto, que tem prestado consultoria para nós, até mesmo para nos ajudar a dar esse direcionamento sobre que empresas, que produto, quais são os meus riscos, fazer o meu gerenciamento de risco. Em 2022, nós lançamos alguns planos aqui dentro do DIPOV para definir algumas ações prioritárias. E a gente sempre define, todos os planos estão já com esse modelo de gerenciamento de risco. Então, a gente precisa, sempre levar em conta qual que é o risco desse produto à saúde pública. Acho que o consumidor é sempre o primeiro, né, elo aí de toda essa cadeia que a gente tem que proteger. Mas a gente tem que pensar também na relação de consumo e na concorrência. Então, a gente tem que verificar os riscos disso nessa relação de consumo. Nós temos que verificar o risco da contaminação desse produto em função da sua característica físico-química, ou então mesmo pela falta de uma aplicação de boas práticas. Então, são elementos que a gente vai linkando, a gente vai construindo uma matriz, tá, para definir essas ações que nós vamos ter. A gente leva em consideração a vulnerabilidade do produto a fraudes, por exemplo. Então, volta e meia, acredito que muitos veem aí ações nossas de combate à fraude em azeite, que sempre está em evidência. Esse é um produto que acaba sempre no nosso planejamento, sendo colocado lá com uma meta superior a outros, porque é um produto vulnerável à fraude. Temos que levar em consideração a dieta do brasileiro, como que esse produto se comporta dentro da dieta brasileira. Por exemplo, o arroz, o feijão, ele sempre vai estar, embora sejam produtos com pouco risco, mas sempre vai estar no nosso foco de atuação, porque é um produto muito consumido. Farinha. Agora nós temos uma regulamentação do café mais recente, então o café também entra com várias questões, vulnerabilidade à fraude, entra com questão do consumo, né? E aí vai outras questões, a gente demanda da sociedade civil, Ministério Público, demanda internacional, e até mesmo o histórico do que a gente tem. Então, com tudo isso, dentro de uma matriz, a gente faz o planejamento das ações de fiscalização, de auditorias nas indústrias. Então, por isso que é bem dinâmico levar em consideração todos esses fatos, mas é isso que nos dá a condição de fazer alguma coisa. Então, a gente prioriza realmente com esses aspectos quais são os produtos que vão ser fiscalizados. Deixa eu só, acho que aproveitar um gancho do Hugo, Diego. Acho que essa questão do autocontrole é uma questão bem interessante, né? Quando a gente fala de sistema, né? E aí, tanto o sistema Lins quanto outros sistemas, a questão da tecnologia vem para ajudar de uma forma muito positiva, né, Hugo? Porque se eu tenho mecanismos e ferramentas que auxiliem essas empresas, essas indústrias, fazendo toda uma questão de rastreabilidade da cadeia produtiva, ou até mesmo de uma cadeia reversa, né? Poder pegar toda aquela jornada do produto para garantir que não houve uma contaminação, que não houve um desvio, que não houve alguma especificação crítica infringida, os sistemas tendem a trazer um resultado maior do que um controle em papel e Excel, que tendem a ser controles mais
estáticos, que interagem menos conosco, que tendem a ter menos regras, envios de e-mail, notificações e afins. Então, acho que tem uma questão aí do mapa, né, nesse conceito do autocontrole, de, além de dar autonomia e responsabilizar, também permitir esse avanço tecnológico, né? Permitir que todos estejam com essa preocupação de tornar os produtos que nós consumimos melhores e mais seguros, né? Então, acho que vale essa pitada, porque eu acho que tem um encontro de possibilidades aí do autocontrole com esse avanço de tecnologia que a gente tem hoje, de sistemas que automatizem os registros, a rastreabilidade e até um pouco mais de agilidade, né? Porque eu imagino que quem controla esses dados no papel, acho que até a vida do auditor, né? Se você quiser comentar, é uma vida difícil, porque auditar tudo em papel e tentar encontrar desvios tende a ser um trabalho complexo, né? Com certeza, Alex. Eu vou além até do que você falou, né? Porque a lei do autocontrole, ela trouxe algumas questões, por exemplo, que a gente já tinha nos nossos decretos aqui falando sobre rastreabilidade, mas ela já trouxe dentro da própria lei sobre o que é um programa de autocontrole, o que deve conter o programa de autocontrole. E ali está muito claro que deve ter, o que ele não fala de rastreabilidade, mas diz a respeito de registros sistematizados, né, que vai controlar o processo produtivo como um todo, desde a recepção da matéria-prima até a expedição do produto. Então, isso é autocontrole. Você tem que ter esses dados sistematizados e auditáveis. Então, aí que está, quando nós vamos fazer as nossas auditorias, tá? Realmente, se não tiver essas informações de forma claras, né, transparentes e confiáveis, não tem como. Logicamente que isso é uma novidade agora que a lei está impondo para todas as empresas. Antes nós tínhamos algumas normas infralegais, dando direcionamento para isso, mas agora está bem claro. Nós pretendemos até fazer uma portaria para pequenas, médias empresas poderem se adaptar a questões, até, né, uma ajuda nossa com planilhas, mas logicamente que empresas que possuem sistema sistematizado, né, ele vai ter condições, a gente melhora para nós e melhora para a empresa, com certeza. Eu também queria fazer um parênteses, até puxando um pouco tua fala anterior, da quantidade de 12 mil empresas, né? Você comentou que seria praticamente inviável, né, fazer uma fiscalização, né, pontualmente em cada uma, né? Então, o fato do autocontrole dar esse poder, vamos dizer assim, né, essa flexibilidade para a empresa também se preparar de uma melhor forma para garantir esse autocontrole, ele também vai forçar, como vocês disseram, a ter uma tecnologia que seja muito mais fácil e eficiente, né? Mas a gente também não pode esquecer, e aí eu também queria aproveitar o gancho para também fazer uma pergunta para o professor, que é o seguinte: as ferramentas que podem ajudar nesse processo de preparar a indústria para esse autocontrole são inúmeras, né? A gente pode falar aí algumas, né? A própria BPF, a APPCC, que o professor aí é super experiente, já implantou, né, algumas dezenas aí de indústrias. Então, pensando nesse sentido de ferramentas que vocês hoje no mercado de indústria, setor de qualidade, possuem hoje em mãos, né? Vocês entendem que elas hoje vão se tornar inevitáveis ou vocês entendem ainda que é possível fazer um autocontrole ainda sem deixando de lado alguma dessas ferramentas? Professor, se é que você poderia explanar um pouco do assunto? Pronto. Diego, com certeza. Eu concordo primeiro com o Hugo, né? É um prazer. Primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui dividindo esse evento com o Hugo, com o Alex, e eu concordo, tá, Diego, com a tua pergunta, com uma afirmação. A gente não tem como fazer autocontrole
numa indústria de alimentos, certo? Seja ela de origem vegetal ou animal, sem falar em boas práticas, certo? O que são as boas práticas? Boas práticas são aqueles procedimentos básicos, né, necessários para a gente ter um alimento seguro. E a gente espicha mais um pouquinho, seguro e de qualidade. Né? Então, se eu quero ter um alimento que seja disponibilizado para a população brasileira ou em nível mundial, a gente tem que produzir o alimento com boas práticas. Basicamente, esses procedimentos são aqueles procedimentos básicos de higiene que querem evitar a contaminação química, física e biológica. Né? O que é isso? Químico, físico e biológico. A contaminação química, por exemplo, com agrotóxico, com antibiótico, com detergentes, bom, assim por diante. Física, pedras, espinhos, pedaços de metal. E biológica. Biológica é micro-organismo. A gente quer evitar que micro-organismos perigosos, patogênicos, estejam nos alimentos que as indústrias vão disponibilizar para a população. Então, as boas práticas servem para isso. Né? É a base dos programas de autocontrole. Depois das boas práticas vem o APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle, que vai, na verdade, botar controles no processo, né, das indústrias. Mas, de novo, a base é as boas práticas, e aí a gente implementa os controles de processo e a gente controla esses perigos químicos e físicos e biológicos. E aí vem o tal do autocontrole, né, que a gente está falando. E eu acho que é importante a gente dizer uma coisa que não é todo mundo que sabe, mesmo dentro das indústrias. O Hugo já falou isso muito bem, eu acho que a gente tem que reforçar. Quem é que é responsável pela segurança de alimentos? O responsável pela segurança de alimentos é quem faz o alimento. Então, se eu estou fazendo uma janta para minha família, para meus amigos, eu que fiz ela, eu sou responsável pela segurança desse alimento. Ah, mas eu comprei alguma coisa no supermercado e podia estar contaminado no supermercado. Mas eu fui no supermercado que eu escolhi. Então, a indústria é responsável, inclusive, pela matéria-prima, pela escolha dos seus fornecedores, pela matéria-prima, e ela é responsável pela segurança e pela qualidade do alimento que ela está produzindo. Muita gente acha que é o MAPA. Muita gente acha que é a Anvisa. O MAPA tem a obrigação de fiscalizar para ver se o autocontrole está bem implementado. Mas a empresa tem que se autorreger e fazer tudo certinho para que o alimento seja seguro e de qualidade. Então, isso é uma coisa que já está implementada em muitos países. Aqui no nosso país, os autocontroles têm sido cada vez mais reforçados, mas é um processo gradativo que demora um pouquinho para as indústrias saberem disso. Isso é importante. Então, como é que eu começo tudo isso? Implementando boas práticas e a PPCC. Para ter boas práticas da PPCC, uma das coisas mais importantes é ter a tal da rastreabilidade. Né? Tenho que ter o registro, eu tenho que saber, como a gente diz, um passo antes, um passo depois, né, da minha produção, e, na verdade, controlar toda a cadeia, né, desde o início da produção do campo até a mesa do consumidor, e botar ações ali em cima. Ah, mas como é que eu faço isso se eu não estou lá na casa do consumidor? A indústria tem que se virar, tem que saber as prováveis falhas que o consumidor pode ter e dar um jeito de informar esse consumidor, seja pela embalagem, seja por campanhas, seja o que for. E, ao mesmo tempo, tem que ensinar o campo, muitas vezes, a fazer direitinho, porque a indústria não consegue remover certos perigos. Então, é um trabalho complexo e que envolve tecnologia e envolve leis muito claras e controles muito rígidos. Tá? Mas tudo é possível. Basta a gente seguir as normas técnicas, né? E tecnologia tem para isso. Deixa eu aproveitar, professor, o gancho e até dividir com o professor aí e ouvir um pouquinho da tua opinião. Eu acho que também tem um lado, né, das boas práticas de fabricação, que é um lado também financeiro para as indústrias, né? Porque acho que no final da história, ninguém que produz
quer produzir um produto que amanhã ou depois vai ter um recall, vai ter algum problema jurídico, né? Então, acho que também tem uma questão assim, quanto mais aquela indústria, aquela empresa, ou aquele processo produtivo consegue implementar as boas práticas, consegue fazer uma boa gestão de riscos, né? Consegue, de fato, trazer para si esse autocontrole e responsabilidade, também tem uma carga de, óbvio, o ponto 1, eu acho que é de interesse de todos nós, é a questão da qualidade, né, e da preservação daquilo que nós estamos consumindo, mas também no lado financeiro para essas empresas de reduzir perdas e potencializar os ganhos, o crescimento e afins, né? Então, talvez aquilo que muitas vezes algum empresário ache que é gasto de dinheiro, na verdade, é economia. Eu queria ouvir um pouquinho do professor, o bom professor enxerga isso até pelas experiências práticas de toda essa dinâmica em diversas empresas, né? Então, Alex, sim, está certíssimo. E a gente tem que ver isso, a implementação das boas práticas, de duas formas, né? A primeira delas, a primeira é assim, isso é um requisito legal, tem que ter boas práticas para estar produzindo alimentos, no Brasil ou no mundo. Então, é uma questão legal, eu preciso disso. 2, a gente tem que ver isso com responsabilidade ética. Mesmo que não houvesse lei, se eu preciso produzir alimento seguro, eu já tenho que colocar minha empresa para funcionar, abrir ela, já com boas práticas. Na prática, muitas vezes isso não acontece, tá? Então, é bom a gente lembrar que comecei a produzir alimentos seguros, o mínimo que eu tenho que ter são boas práticas. O APPCC pode vir depois. E, às vezes, só as boas práticas já controlam a segurança do meu alimento, os perigos necessários para a segurança dos meus alimentos, e está tudo certo. Então, a gente tem que ver isso. Comecei a produzir alimentos, eu não vou implementar as boas práticas lá na frente. Não, tem que começar já com boas práticas sólidas. Não quer dizer não ter falha nunca em boas práticas. A gente sabe que no dia a dia, na prática, acontecem falhas, a produção de alimentos ela é complexa, tem um errinho aqui e ali, mas fazendo de forma responsável, a gente consegue boas práticas seguras, sólidas, e o alimento fica seguro. Então, isso é por aí. O outro aspecto é o que tu falou. Se eu quero expandir a abrangência, né, onde é que eu mando meu alimento, onde é que eu distribuo ele, eu tenho que ter boas práticas. Eu tenho que ter aí sim o APPCC, eu tenho que ter um enfoque baseado em risco. Isso vai me permitir o quê? Comercializar o alimento não só em nível municipal, mas também estadual, nacional e exportar. Então, as boas práticas e o APPCC são requisitos legais, primeiro disso, necessários para a produção de alimentos seguros e depois para expandir mercado. Se eu quero expandir mercado, se eu quero ir para frente, crescer, eu preciso delas. Professor, eu queria dar um parênteses também, que uma vez nós fizemos um webinar também no assunto de mudança de cultura, né? E eu acho que também isso é importante ressaltar, porque temos ferramentas, você disse aí sobre as necessidades de implantá-las de uma maneira eficiente, mas a gente às vezes tem que trabalhar com pessoas, e isso às vezes é bastante complicado, né? Mudar uma cultura, às vezes, de um processo, de uma indústria, muitas vezes uma indústria, às vezes, familiar, que às vezes tem um processo ali muito, ou é assim que nós fazemos sempre, foi assim que deu certo até agora, e às vezes mudar esse paradigma cultural também é bastante desafiador, né? Quando você disse sobre essa questão de ética, na hora me veio esse ponto de mudança de cultura, né? Porque, nossa, nós temos inúmeras indústrias com ferramentas implantadas, processos muito bem organizados, com tecnologias, garantindo muitas documentações, mas ainda assim existe desafios com relação à mudança de cultura, né? Você queria também explanar algo sobre isso, e logo depois acho que o Hugo aqui quer explanar algo sobre o assunto. Quer falar antes, Hugo? Depois eu respondo.
Então, tá bom. Não, eu ia complementar essa questão que o professor levantou, e é muito importante sobre a responsabilidade, né, que é da empresa, né? Então, nesse primeiro, só reforçar realmente a lei do autocontrole, ela traz isso, né? Você é responsável pelo que produz, né? Então, é fundamental. Mas aí, durante a fala, eu lembrei de alguns exemplos, né? E aí, quando lá no início eu falei sobre os resultados que a gente espera para a sociedade, eu tinha comentado, né, que é aumentar a competitividade dos nossos produtos, né, da agropecuária brasileira, tanto no mercado interno como externo. E como fazer isso? E o professor explicou bem, né? Porque na medida que eu implemento as boas práticas, né, eu começo já correto, eu consigo ganhar. Então, me veio à mente de uma situação de uma empresa de suco, né, que era pequena, a gente conseguiu ir lá, orientar, e ela passou a aplicar as boas práticas na sua produção de suco, e ela deixou de ficar naquele comércio ilegal, que era restrito ali àquele bairro, naquela cidade, mas ela expandiu. Ela começou a vender em outras cidades, até mesmo em outros estados, e está aí gerando empregos, gerando renda, né, fomentando a cadeia de frutas do agro. Então, assim, é um ciclo muito interessante. Então, por isso que... e como que ela conseguiu aplicar? Porque ela aplicou as boas práticas, ela começou o processo correto, né? Lógico, com as nossas orientações da nossa equipe, ela conseguiu implementar as boas práticas e nós pudemos garantir que aquele suco tinha conformidade. Esse é um ponto, um exemplo. E outro exemplo sobre a responsabilidade, eu lembrei de uma outra cadeia, vou omitir a cadeia que mas que nós estávamos detectando muito resíduo de agrotóxico quando fazíamos as nossas análises. E aí o embalador chegava nas defesas, né, nós autuávamos, e na defesa ele dizia, mas eu não aplico agrotóxico, eu só embalo. Olha, meu amigo, você tem que entender que aquele produto, né, tá ali naquela marca, aquele nome que está ali é seu. Você é responsável por aquele produto. Então, como o professor falou, você tem que ir lá atrás selecionar o teu fornecedor de matéria-prima. Mas vai sair muito caro fazer análise. Não precisa fazer análise de tudo. Você tem que saber, você tem que trazer ele para junto de ti e fazer com que ele faça as boas práticas agrícolas para que você tenha um produto seguro para ofertar para os consumidores, né? Então, essa mentalidade toda, ela tem que estar enraizada na mente das pessoas que trabalham com alimentos, que a gente tem essa responsabilidade do todo, né? Você tem que entregar um produto seguro e de qualidade para o consumidor. Obrigado, professor. Eu acho bem interessante que o Hugo falou, né, dessa questão da responsabilidade. Enquanto ele estava falando, eu lembrei uma coisa que eu acho que vale a pena também destacar aqui. A responsabilidade, a ética e a vontade de crescer, ela passa pelo se apropriar e dizer, esse produto é meu, esse produto representa o que eu penso, que minha família pensa, para distribuir para a família dos outros. Esse produto eu quero que seja bom, porque sou eu que estou fazendo. E aí eu não vou fazer falcatrua, aí eu vou me apropriar e dizer, me diz quais são as boas práticas para crescer. Então, isso é muito importante. Isso aí foi uma experiência que a gente teve, foi fazer uma visita, uns anos atrás, numa indústria lá nos Estados Unidos, de leite. E aí a gente entrou lá e tal, tava aqueles caminhões bonitos que a gente vê em filme, né? As coisas brilhosas, assim, um mais lindo que o outro. E aí, eles eram tão bonitos, gente, que eu disse, eu tenho que conversar com os caminhoneiros, né? E aí fui falar com eles. Eu disse, primeiro, esses caminhões aqui, bonitos desse jeito, eles são da indústria ou são de vocês? Aí o cara disse assim, olha, esses aqui são nossos. E eu, por que eles são tão bonitos? E ele me respondeu isso, que eu estou falando aqui para vocês. Ele chegou, esse que eu conversei, ele disse, olha, a gente é caminhoneiro na minha família há 3 gerações.
Então, isso aqui é o orgulho da minha família. Eu sou responsável pelo transporte, eu vou fazer da melhor forma possível, meu caminhão vai ser o mais bonito, porque isso é o que eu quero fazer. E eu tenho que fazer. Então, primeiro, a gente tem que falar da responsabilidade, né? De quem que produz alimento. A responsabilidade de quem produz alimento é de quem produz, né? E aí vem essa questão das boas práticas de novo, né? Como sendo obrigatórias, necessárias, se é investimento ou não. E nessas andanças todas, e concordo, né, com o que o Diego falou, assim, que a gente tem que falar na cultura da segurança de alimentos, isso quer dizer é o que a gente faz com relação à segurança de alimentos quando os outros não estão vendo. Isso é cultura de segurança de alimentos. É assim, ó, eu não vou fazer um alimento seguro porque o mapa diz que eu tenho que fazer. Olha aqui, o mapa tem que cuidar de 12 mil empresas e cuida, e vai passar mais cedo ou mais tarde na sua empresa, mas não tem perna para estar todo dia dentro das empresas. Então, assim, eu tenho que ter a cultura de segurança de alimentos, e é o que eu faço para garantir a segurança do meu produto quando não tem ninguém vendo. Isso é cultura, ao meu ver, né? E aí vem essa conversa, né? Que a gente fala muito, não, olha, boas práticas de fabricação é investimento, é uma coisa boa, e a gente falava sempre isso aqui para as indústrias, e aqui eu vou dizer o que eu acho, tá? Que pode estar errado, tá? Me corrijam, por favor, se vocês pensam diferente. As boas práticas de fabricação, elas são investimentos depois de um certo tempo. Por quê? Porque quando a gente está começando a implementar, tem que ter alguém que chega para a gente, seja um professor, seja um mapa, seja um consultor, seja a mulher do dono, ou seja o dono, dizendo, olha, eu tenho que implementar boas práticas para produzir alimento. Ponto. Por quê? Porque a gente vinha com essa história que é investimento, e o industrial chegava dizendo, Eduardo, que investimento? Olha aqui, ó, tu está me dizendo para ter 3 mudas de uniforme para todo mundo, fazendo reforma de banheiro, agora eu tenho que mudar aqui meus caminhões, eu tenho que botar sanitizante caro, e por enquanto não foi investimento, só foi gasto, né? Então, essa é a questão prática no início. Então, primeiro, tem que ter boas práticas, para começar, certo? Vou começar a produzir alimentos, tem que ter boas práticas sólidas, não quer dizer infalíveis. E as boas práticas no início, ela não é investimento, é seguro. Porque quando tiver um problema, e se tiver um problema, o que vai nos salvar é eu chegar com um registro, é eu chegar com um manual de boas práticas, é eu chegar com um técnico dizendo, olha, eu sei o que cobra a IN 23, a IN 5 das boas práticas, e eu segui tudo. Deu um problema que não foi totalmente da minha responsabilidade. Fiz de tudo que eu podia e não deu. Sou corresponsável, mas, ó, vamos repartir essa responsabilidade. Então, boas práticas no início é seguro. E ninguém gosta de pagar seguro, tá, gente? Então, vamos deixar uma coisa bem, bem clara. A hora que a gente vai pagar o seguro do carro, é o inferno, ninguém gosta. Mas a gente dá graças a Deus quando tem seguro e a gente bater o carro. Então, no início, boas práticas é seguro. É o que vai nos assegurar que eu vou continuar fazendo alimento seguro. Depois vira investimento e aí eu vou para frente. E todo mundo quer que o mapa, tá? Me permite eu falar isso, Hugo, e se eu tiver errado, me corrige, mas o mapa quer que as indústrias cresçam. O mapa não quer fechar a indústria, o mapa não quer trancar a indústria, quer que todo mundo cresça. E aí vem a questão das boas práticas sem investimento. É para crescer cada vez mais e todo mundo se desenvolver, inclusive o nosso país. Perfeito. Perfeito, professor. Então, assim, até para a gente, né, não ultrapassar o nosso tempo aqui, que estava previsto no nosso encontro, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, né, conversando, porque a gente acaba abrindo aí muitos assuntos e realmente é um tema muito, muito aberto e eu acho que é interessante de se falar, mas eu vou tentar trazer agora um ponto mais no viés de tecnologia, né? A gente falou muito sobre o autocontrole, né? O papel do mapa, a questão da cultura, das ferramentas que são necessárias, das boas práticas, mas nós aqui temos como uma empresa provedora de tecnologia
também contribuído para isso, né? No nosso caso, a contribuição está em fornecer uma ferramenta, da mesma maneira que temos outras ferramentas para outras situações, a nossa ferramenta está voltada ali para o laboratório, né? Que é para realmente gerenciar os registros e manter mesmo dados e informações de qualidade também de forma bastante rastreável, né? E aí eu queria, inclusive, passar então aqui, como sendo a última pergunta para o Alex, até para ele pedir para ele contribuir um pouco com a sua experiência do que ele vem observando no mercado, na indústria de alimentos, como essas indústrias estão olhando para a implementação de uma ferramenta LIMS, que é um software para a gestão de laboratórios, e claro, né, como é que está a percepção dele em relação a isso, se as indústrias estão indo para esse caminho, se elas estão, de certa forma, sendo, né, resistentes, como é que está esse cenário atual, Alex? Diego, só antes de comentar, né, dizer para o Hugo, o professor, que acho que essa conversa vai deixar um gostinho de quero mais. Tá muito bom ouvir vocês dois aí, acho que o bate-papo tá bem gostoso, assim, tá avançando bem. E assim, Diego, eu acho que a tecnologia ela é a onda da vez, como já vem sendo durante muito tempo, né? A gente teve um comentário agora no chat aqui do webinar, que é essa questão da dificuldade de lidar com pessoas e processos, né? E, de fato, a tecnologia vem para conduzir as pessoas a seguirem os processos que estão sendo definidos. Então, uma vez que eu tenho uma ferramenta que ela orienta a indústria e as pessoas que estão trabalhando ali a seguir as boas práticas de fabricação, a seguir uma análise de risco, né? Uma ferramenta que consiga trazer o histórico daquilo que está sendo controlado, uma ferramenta que, como hoje a gente sabe, inteligência artificial é a onda da vez na tecnologia, né? E a gente tem muito a aprender ainda, mas o que a gente já tem em mãos já é algo super avançado. Então, imagina um processo produtivo poder ter alertas da inteligência artificial que aprende com o histórico daquele produto, daquela matéria-prima, daquele produto semi-acabado, produto acabado, em expedição, né? Que controles que estão acontecendo dentro do processo possam criar alertas que evitem, né, lançar um produto no mercado e disponibilizar para os consumidores. Então, eu acho que quando a gente fala de uma ferramenta, e aqui o conceito LIMS, né, que é uma ferramenta de gerenciamento de informações laboratoriais, eu acho que a gente está falando de centralizar os controles em um software, né? Porque as boas práticas de fabricação, como o professor Eduardo disse, de fato, elas são um desafio, elas têm um investimento e elas também requerem muitos controles. E aí, se eu consigo ter um lugar onde eu posso centralizar todos esses controles, garantir a execução desses controles, conduzir as pessoas dentro dos processos que fazem parte dessas boas práticas, que alertam os riscos, que fazem análises preditivas ou antecipem ações que podem impactar o consumidor final e até a imagem da empresa, eu acho que isso é um grande ganho do papel do sistema. Coisas, né, ferramentas que o papel não permite, que um Excel estático não permite. Então, eu acho que a tecnologia ela vem muito a agregar, tem muita coisa nova chegando no mercado, né, muita inovação tecnológica e reforça a questão da inteligência artificial. Acho que ela vai nos levar para um outro patamar, né, da análise de dados. E até dividindo com o professor, esses dias eu estava trocando uma experiência com um cliente nosso e ele falou assim: poxa, Alex, seria muito legal que o meu analista ou o meu operador pudesse fazer uma pergunta para a inteligência artificial e ela consultasse os meus procedimentos de laboratório, de produção, e me orientasse o que fazer em determinada situação. E hoje a gente sabe que isso é super possível. Então, imagina que eu não preciso mais que as pessoas tenham que procurar o procedimento, ler ele inteiro para encontrar o trecho que está se esperando, e a pessoa hoje ela pode simplesmente fazer uma pergunta e a própria inteligência fazer esse trabalho de entendimento e interpretação e poder dar um retorno de uma orientação. Óbvio, né? A gente sabe que a inteligência artificial tem os erros, né, da tecnologia, isso nunca vai substituir a expertise humana, né, a experiência, mas eu acho que o papel, na minha opinião, de um sistema
é trazer essa centralização, esse controle, essa padronização para as pessoas, além de todos os outros controles que a gente sabe de rastreabilidade, histórico de dados baseado em banco de dados. Então, acho que essa é a minha opinião, até se o professor Hugo quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade, mas eu tenho uma visão muito de parceria, né? Eu acho que a tecnologia tem que ser uma parceira para que a gente possa fazer todas essas questões acontecerem e funcionarem com menos dor e mais assertividade. Deixar o professor falar primeiro. Certo. Então tá, Hugo. Sim, Alex, eu acho assim, ó, a tecnologia está aí para ser utilizada e eu acho que o foco que a gente tem que usar a tecnologia é para deixar a vida melhor, né? Aquilo que ela puder nos ajudar, aquilo que ela puder contribuir para que a gente viva melhor, ela deve fazer. Tem uma das perguntas até aqui no chat que fala sobre isso, né? O autocontrole, a lei vai obrigar a trocar o papel pelo monitoramento digital? Eu acho que não é o caso, não é obrigar, né? A empresa ela pode fazer tanto controle em papel quanto em controle digital, e ela deve optar por aquilo que é melhor para ela. Eu acho que o digital facilita muito bem, bastante a vida, fica mais prático, eu consigo trabalhar mais o histórico, né? Depois de fazer um mundo de controles, de registros, aí depois eu consigo fazer gráficos, consigo ver tendências, consigo ver o que aconteceu durante todo um ano, por exemplo, de temperatura na câmara fria, e assim por diante. Então, era isso que eu queria dizer, de ajudar e melhorar a nossa vida. Isso são ferramentas que a tecnologia nos ajuda bastante. Tem que ter certeza que a internet está funcionando, né? E que fique por aí. Então, é nesse sentido. Agora, não acredito que a lei vai obrigar a ter o registro digital. E acho que não é o caso. Muitas empresas têm os dois, né? Muitas vezes ficam com medo durante a transição, mantêm o papel e depois vão para o digital. Quando sentiu confiança que ele funciona e que ele é melhor, optam porque melhorou a vida dele. Eu até imagino, professor, que a lei em algum momento vai ter que regulamentar aquilo que está no digital, né? Porque fazendo uma ponte com a 17.025, que é a norma de qualidade de laboratórios, chegou um momento que ela percebeu que tinha que criar regras, né, padronizando o controle no digital para também ter um certo controle daquilo que não está mais no papel e está sistematizado, né? Perfeito, perfeito. E aí, como a Camila está comentando aqui no chat, né, o digital otimiza o tempo dos gestores, né, que toma as decisões, e aí não fica perdendo tempo com o papel, mas tem que ter certeza que ele funciona. E onde é que a gente tem que cuidar com o digital? Por exemplo, senhas de segurança, e que a gente não possa alterar aqueles registros, né, que foram feitos pelo manipulador, por exemplo, pelo funcionário. Então, esses são critérios importantes. 2, que os dados que são sigilosos da empresa, eles não caiam, não sejam distribuídos por aí. O mapa pode pedir eles para fiscalizar, pode ter acesso a eles, isso é legal, para ver se os autocontroles estão bons. Mas não pode espalhar isso, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente analisa registros de empresas. Então, é por aí. Eu acho que pode facilitar muito a vida da gente, sim. Então, deixa eu complementar aqui. De forma alguma, vai ser obrigatório, né? Eu acho que nós temos que levar em consideração que nós temos uma grande empresa e temos também uma pequena, temos o artesanal, né? Então, assim, a gente não pode trazer uma situação para todos e considerar todos que teriam condições de ter um sistema. Entretanto, a lei diz que tem que ter o quê? Um sistema não informatizado, mas tem que ser registros sistematizados. Ou seja, se eu tenho planilha, se eu tenho papel, tal, mas sistematizado, que dê para auditar aquilo, tá valendo. Então, essa é a ideia que diz a lei, e agora nós estamos fazendo o decreto dessa lei,
e como eu comentei, a gente está trazendo um decreto único, trazendo o decreto de vinhos, vinhos, derivados do vinho, bebidas, da classificação vegetal, das polpas de frutas artesanais. Estamos trazendo tudo para um único decreto. E ali, se vocês me permitem, até vou ler um dos artigos que a gente colocou, né, que vai fazer isso. Diz assim que o responsável pelo produto de origem vegetal deverá manter à disposição das autoridades fiscalizadoras as informações e os registros que permitam a rastreabilidade do lote do produto de origem vegetal. A gente traz um pouquinho de rastreabilidade, ou seja, não está falando aqui a obrigatoriedade de um sistema informatizado, não, mas registros auditáveis. Então, acho que esse é o ponto. Qual que é a nossa perspectiva? Logicamente que boa parte das indústrias tem sistemas, tem condições de ter sistema, mas algumas estão ainda engatinhando. Com essas que estão engatinhando, nós pretendemos fazer até vai ser uma portaria que a gente vai lançar, mas não é de obrigatoriedade, mas é com modelos de controles mínimos que a empresa tem que ter dentro desse processo de boas práticas. Então, a lei diz que ele tem que ter um sistema que permita até fazer um recall de produtos. Então, a gente vai fornecer um modelo de uma planilha ali que ele possa saber exatamente para onde que ele vendeu, né? Para que ele possa agir rapidamente caso ele identifique algum problema com o produto, enfim. Já temos isso bem desenhado, com a participação de várias indústrias que nos ajudaram a construir essas planilhas e vão disponibilizar. Mas isso, logicamente, uma empresa, a hora que ela entra num nível de produção um pouquinho maior, essas planilhas se tornam inviáveis, porque é muito registro que acaba tendo que fazer. Aí um sistema informatizado vem facilitar a vida, né, como o Alex falou, facilita a vida aí de todo o gestor da qualidade. Então, assim, a gente não imagina uma empresa grande tendo que fazer preenchimento de planilhas, né? Ó, pessoal, como eu disse, né? A gente poderia ficar aqui mais um bom tempo aí e falar sobre outros assuntos, mas nosso tempo já se encerrou. Professor, gostaríamos muito de agradecer sua participação. Hugo Caruso, novamente, ficamos muito honrados aí por vocês aceitarem o convite e compartilharem um pouco da experiência de vocês, tá? Lembrando que essa gravação aqui ela vai ficar disponível, vai ser enviada por e-mail a todos os participantes, ok? E em nome aqui da Labsoft, em nome também aqui da equipe Labsoft, estamos agradecendo vocês, a participação de todos, e queria deixar aqui um espaço para você, professor, para você, Hugo, e também para você, Alex, fazerem suas considerações finais, e quem sabe em breve aí um novo webinar com algum outro assunto, e que seja como foi hoje, de grande relevância, e que seja realmente compartilhado aí com todo mundo, tá bem? Muito bom. Ok. Posso falar? Pode falar, por favor. Vai lá, professor. Hugo, posso falar? Tudo bem? Então, beleza, gente. Eu quero agradecer, então, o Diego, o Alex, né, a participação com o Hugo, e deixar claro a questão, ressaltar a questão que está todo mundo no mesmo barco e querendo a mesma coisa. A gente tem que produzir alimento seguro, alimento de qualidade, tem que ter a tecnologia para nos ajudar e tem que ter órgão forte de fiscalização e de regulamentação para que a coisa dê certo, né? A gente é o maior produtor e exportador de N alimentos de origem vegetal e animal, graças à competência das nossas indústrias e da fiscalização forte do MAPA. A gente diz que onde não tem fiscalização, por mais que às vezes as pessoas reclamem, né? Acham, que horror, a fiscalização, às vezes nos aperta demais, mas onde não tem fiscalização, aí que se instala o problema. Aí não se sabe o que fazer, aí a indústria não cresce, o mercado não cresce, não tem emprego e as empresas ficam perdidas. Tá? Então, eu acho que aqui que foi comentado essa interação,
né, entre academia, né, universidades, com o MAPA e aqui a Labsoft trazendo soluções para melhorar a vida de todo mundo e soluções confiáveis e que certamente podem ser utilizadas. Tá? Muito obrigado pela possibilidade de participar desse evento. Parabéns. Ok, obrigado, professor. Eu quero que realmente saia aqui com essa visão que o professor falou, né, de que o mapa quer o desenvolvimento, né? Eu falei lá no início dos resultados, e a gente quer realmente que as empresas se desenvolvam e cresçam e, né, impulsionem o nosso país. E para isso, logicamente, tem que contar aí com profissionais, com ferramentas, né, que auxiliem todo esse processo. E dizer também que o mapa está sempre à disposição para ouvir, e a gente tem uma experiência aqui muito boa, no sentido que a gente percebe que a maior parte das empresas querem fazer o que é correto. Muitas vezes erram, fazem errado, mas assim, não por dolo, mas assim, às vezes, desconhecimento do processo. Então, a gente tem uma satisfação de trabalhar com muitas associações que vêm aqui trazer problemas para corrigir, para que todos cresçam. E esse é o nosso objetivo, né? Que as indústrias cresçam, que gerem empregos, que aumentem a renda do brasileiro e, sobretudo, coloque um alimento seguro e de qualidade na mesa de todo mundo. Então, estamos todos juntos nesse barco. Nós somos uma parte desse elo, vocês são outra, né? A Labsoft é outra parte que todo esse conjunto contribui para que a gente tenha esse sucesso todo. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade, estamos aqui à disposição sempre dos senhores. Perfeito. Bom, da minha parte, quero agradecer, acho que reforçar o agradecimento aí ao Hugo, ao professor Eduardo, reforçar, né, para quem está assistindo a gente, os dois não receberam nada para fazer parte desse evento, acho que o grande objetivo deles é esse que a gente está comentando, né, informativo, conscientização, e o que o Hugo falou agora, né, quem está errando, sem dolo, ter acesso ao conhecimento, a uma orientação para saber para onde correr atrás da informação e do conhecimento para poder transformar, né, ali o teu controle, a tua empresa e poder ser mais assertivo. Acho que aqui na nossa empresa a gente tem muito essa visão de tornar os produtos que nós consumimos melhores e mais seguros. E o objetivo aqui também é a gente ter esse papel em conjunto informativo, de conscientização das pessoas, né? Aqui certamente a gente tem pessoas que trabalham nas indústrias, são proprietários, alunos, né, que fazem parte aí das faculdades. Eu acho que a gente conseguiu aí com esse bate-papo levar informação e a gente tem certeza que a gente vai colher bons frutos, certamente nas nossas mesas, né, naquilo que nós consumimos e serem produtos aí cada vez melhores. E obrigado pelo convite aí e pela participação também de todos. É isso aí, pessoal. Então, a partir de agora, então, a gente encerra nosso evento, tá? Ficando aqui, então, o convite para os próximos eventos que a Labsoft em breve vai divulgar. E, novamente, agradecemos a todos, a participação de todos, e esperamos aí que em breve tenhamos outros webinars com outros assuntos, com outros temas, e que todos possam participar e todos estejam convidados novamente. Obrigado a todos, uma ótima semana. Obrigado, até mais.